Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente, professor Tilly. Vamos dar continuidade à nossa disciplina e nós vamos ver hoje o List View, tá? Agora a gente vai ver como fazer apps, aplicações em que a gente possa ter vários itens, né, como se fosse uma lista de compras, que a gente possa modelar nosso app nesse formato. Bem, o List View ele é um dos widgets, né, ou melhor, o widget mais comum para que se possa fazer barra de rolagem. A ideia dele é você criar listas de itens. Geralmente você vai fazer um e-commerce ou fazer um aplicativo para mostrar os itens, os produtos. E geralmente se utiliza o List View. Tem outras formas, mas o List View é o mais adequado, né? Ele vai exibir seus filhos, né? Ou seja, os seus itens, né? De forma um após o outro, de acordo com o tipo de rolagem, como você determina. Você pode criar rolagem tanto na horizontal como na vertical. O mais comum é sempre a gente ver a rolagem na vertical. E existem 4 tipos de List View, tá? O List View Widget, onde nós vamos criar os fios de forma estática, tá? O List View Builder, né, que ele pega um index widget builder, ou seja, ele vai criar a partir de um índice, mas aí ele já consegue criar para nós de forma dinâmica, tá? O List View Separator é basicamente a mesma coisa do List View Builder, só que ele vai agora pega 2 índices, né? Ele vai trabalhar com 2 índices, de forma que não um só, né? Poucas vezes você pode estar utilizando isso se você necessitar, por exemplo, de seu índice como uma imagem, o índice como um text box. Isso depende muito do contexto que você vai utilizar. E o List View Custom, que é utilizado, ele utiliza como se fosse um modelo prata, né? Também de forma dinâmica. Nós vamos ver os dois, que vai ser o List View Widget. Na verdade, nós vamos ver o Builder. O Widget, como ele é estático, a gente vai explicar os dois aqui mais ou menos, porque os outros são praticamente iguais, a diferença é como você vai trabalhar com índices, tá? Mas o List View Widget ele vai ser fios estáticos, então é interessante, e o Builder e os demais são de forma dinâmica. Então a gente vai ver o Builder, que proporciona para nós fazermos apps da forma como a gente deseja que os itens sejam criados dinamicamente, tá? Então aqui o List View simples, ó, nós podemos visualizar, é que ele mostra para nós, tá? Eu vou criar então de forma estática os nossos filhos, tá? Onde nós vamos definir cada um dos nossos itens, tá? Eu vou definir aqui, ó, um children widget, criando com um list view. Aí eu vou criar aqui 3 containers, ou seja, cada um desses containers representa um dos nossos itens da nossa lista. Mas isso fica de forma estática. Quando você vai criar uma lista de itens, por exemplo, pegando de um web service, né, ou de um banco de dados, ou que você não sabe quantos itens tem, então isso aqui fica de forma inviável, porque fica de forma estática. E nem sempre vai ser assim. O correto é que você pegue de forma dinâmica, tá? Então a gente mostrou para que vocês possam visualizar e ver como é que é feito. Mas o correto e o ideal para que se utilize em apps, né, em aplicações, é o List View Builder. Aí para isso nós precisamos definir, né, uma variável que vai receber esses nossos conteúdos, vamos chamar assim. Aqui nós estamos definindo aqui, por exemplo, as entradas, né, como sendo A, B e C. Então nós definimos aqui uma lista, tá, com esses itens. Mas a gente pode fazer isso de forma dinâmica, que a gente vai ver mais à frente. Tá, mas eu defini já como se fosse. Olha, se eu pudesse acrescentar aqui, iria ficar a quantidade que fosse acrescentada. Mas a gente pode fazer isso de forma dinâmica, mais interessante. Então aqui eu vou definir o List View Builder, tá? E aí eu só coloco um padding, que é um afastamento dos meus itens, né? Vou definir aqui qual é o meu item counter para me definir a quantidade de itens que eu tenho na minha lista que eu estou recebendo, tá? Ó, pegando aqui pela minha variável entrance, que é uma lista de itens, então eu pego a quantidade que tem para que eu possa manipular quantos itens tem e quantos itens eu vou ter que mostrar na minha lista, tá? E ele tem o item builder, que define, né, um contexto, né, e o índice, né? Ele vai criar um índice para cada um deles. Lembrando que o interessante é que você crie dentro desses nossos itens, né, que deve ter um valor que não se repita, porque se repetir fica complicado para ele definir isso. E aí eu monto um container com um tamanho, né, com altura de 50, a cor que ele vai definir, ele vai pegar aqui pela cor do meu index column, que eu defini aqui 3 cores, tá? E no meu filho, né, no children, ele vai estar montando aqui um texto com o nome entry, e para cada um dos meus itens
ele faz isso automático. Ele monta para nós e percorre toda a nossa lista, baseado no tamanho que nós temos, né? Do nosso item count, e vai definir para nós e displayar A, B, C, ou seja, os valores que estão dentro da nossa lista. Ok? Então essa é a forma mais elegante e interessante para trabalhar com o List View, o List View Builder. Tá? Então ele vai pegar para cada um dos itens, né, dentro da nossa lista entries, ele vai pegar o índice. Ó, então ele vai pegar o primeiro índice, depois vai pegar o segundo, o terceiro, e assim ele vai montando para cada um dos índices dentro do nosso. Lembrando que isso aqui poderia ser feito de forma estática, você vai ver mais na frente. Então, para nós visualizarmos na aplicação, então nós temos aqui, ó, nós construímos aqui o nosso widget, que vai ser um scaffold, a gente já viu isso, né? E aqui eu estou só mostrando aqui algumas opções que a gente pode estar modelando na nossa aplicação. Aqui seria um íconezinho também, ou uma opção que você pode estar construindo para trabalhar dentro do nosso menu bar, né, na nossa barra de menu, na nossa web bar. Nós temos aqui, ó, é o lead. Com o lead nós podemos também colocar um ícone. Eu coloquei aqui um texto, tá? Mas pode ser um ícone também, que você pode definir algum tipo ou algo que você pode estar clicando aqui ou mostrando para o usuário, como no meu caso eu coloquei aqui um texto. Aí nós temos aqui o título, que eu coloquei aqui Home, ok? Dentro da nossa web bar. E o Actions. O Actions são aquelas ações ou os ícones ou definições que vocês podem colocar, também poderia ser um texto, mas a gente geralmente coloca quais são as ações que nós vamos ter. Geralmente, nas aplicações tem o carrinho de supermercado, tá? Ou algum outro tipo de botão que remete a algo, tá? Mas eu coloquei aqui o mais prático, geralmente, que as pessoas colocam. Você vai adicionando aqui no carrinho, clica aqui e o item que você selecionou vai sendo adicionado no carrinho, certo? E aqui eu defini o ícone com o tipo icon, né? Você define que existem vários tipos. Esse aqui, Local Grocery Store, é o desenho desse carrinho, tá bom? E aí que nós temos de fato a nossa list view, né, que está abaixo da nossa web bar. Então aqui é o corpo da nossa aplicação e aqui está a composição da nossa list view builder. Veja que aqui, ó, eu estou definindo de forma automática, não, de forma dinâmica, aonde eu vou ter o meu item count, né, que vai ser aqui, ó, o tamanho da minha list view, de quantos itens eu tenho na minha lista, tá? Aí eu estou definindo meu item builder, né, que é o meu contexto, e o índice, que ele vai estar definindo como um deles. Vai definir meu índice, tá? E aí eu defino aqui como uma variável item, que vai ser aqui quem? Os meus, né, items, tá? Que a gente vai estar definindo lá anteriormente, vou mostrar mais na frente, tá? Para definir que eu vou pegar cada um dos meus índices nas minhas posições. Então, o meu primeiro item, o segundo, o terceiro, assim definitivamente. Lembrando que a gente tem que colocar aqui de forma com que esses não possam se repetir, né? Por exemplo, arroz, feijão, farinha são nomes que não se repetem. Se vocês colocando para repetir, isso vai dar um probleminha, porque ele trabalha de forma com que eles sejam de forma diferenciadas, tá? Não se repitam. Geralmente se coloca um ID, né? Ou algo que não venha a se repetir. E aí a gente vai estar retornando, né, um checkbox list style, ou seja, esse formatinho aqui para nós, ó. Então ele vai definir aqui um título, que a gente está chamando aqui o nosso item none, que é o nosso nome. Nós temos aqui a nossa chave, que é o item nome. Nós estamos definindo o nosso key, que vai ser o nome, que é o nome dos nossos itens da lista. E o nosso value a gente está chamando aqui o item check. Eu estou definindo aqui, ó, o valor para nós vai ser esse item aqui que eu chamei ele de check. A gente vai ver lá na estrutura que a gente queria. Para a gente poder montar isso de forma dinâmica, a gente tem que criar uma estrutura de dados, né, uma estrutura no formato ao qual os itens vão ser displayados aqui, tá bom? A gente define isso de forma com uma classe, que pode ser internamente ao código ou externo. Inicialmente aqui eu coloquei interno, vou mostrar mais à frente. E dentro aqui do meu checkbox list style, eu tenho aqui o onChanger, que vai definir para mim quando esse itemzinho aqui, o nosso check, né, ele for modificado. Toda vez que ele for sofrer uma modificação, quando você pressionar, ele for modificado, então ele vai pegar o valor dele e vou estender uma função dentro do meu onChange de forma com que eu possa mudar o estado da aplicação, para quando ele clicar, ficar desmarcado, e quando ele clicar novamente, ficar marcado. E aqui nós temos o código completo. Mostrei aqui para vocês darem uma olhada.
Eu estava mostrando para vocês apenas essa parte aqui. Mas ó, veja só, isso aqui a gente já viu nas outras aplicações, não vai mudar nada. A gente já viu nas outras testes, né? O que vai mudar para nós aqui agora é só que dentro da minha homepage, da minha classe homepage, eu criei aqui uma variável chamada items, né? Ou itens, que é o new list item, ou seja, ele vai montar uma lista de itens para mim. Quem são esses itens? Ó, eu crio aqui uma classe chamada item, né? Ou item, e eu defini para ele que vai ter um nome do tipo string e vai ter uma variável check, que é um booleano, onde a gente vai definir lá para quando você clicar naquele botãozinho do check, ele mudar, né, para verdadeiro ou falso, né, true ou false. E a gente define imediatamente aqui, tá, o nosso construtor como retornando os itens dessa classe, tá? Então, para fazermos isso, simplesmente a gente define como um construtor, passando diz nome, ou seja, o próprio atributo da classe, vírgula, o discheck, ou seja, o nome e o check. Ou seja, você fazendo isso de qualquer forma, quando você chamar essa classe, for instanciada, ele já tem um construtor que já, por padrão, como se fosse os gets e sets lá das outras linguagens. Ele já passa para nós, já instancia para nós, né, já esses atributos da classe. Tá? Isso é uma forma bem prática, bem simples de você estar criando os gets e sets automaticamente. Ok? Pois bem, e aqui eu já mostrei para vocês, né, anteriormente, eu já estava mostrando apenas essa classe, que é a nossa classe homepage, onde ele vai definir todo aquele desenho. E o que nós temos aqui diferente é aqui, ó, dentro da minha classe homepage, né, quando ela for chamada, eu já vou definir aqui uma variável item, que é um array, né, e vou adicionar dentro desse array, né, o meu item, ó, vou estar trazendo aqui dentro dela, que é a minha classe item, né, vou estar adicionando aqui dentro desse meu array, o que? O nome arroz, né, e o check verdadeiro, o nome feijão e o check true, e o nome farinha e o check true, ou seja, trazendo todos verdadeiros, então vão vir todos checados. Estou adicionando aqui, né, para cada um deles, cada um desses itens. Aí, quando a aplicação for inicializada, ele já vai inicializar já com esses itens aqui, e todos eles checados, com o checkboxzinho ticado. Tudo bem? Bem, é uma aplicação simples, só para a gente entender. Então eu vou pedir para que vocês peguem esse código e executem lá no Visual Code, né? Criem um novo projeto e adicione esse código aqui dentro do Dartman. E como atividade eu quero que vocês peguem esse código, estendam esse código, tá? De forma que a gente possa mudar o checkbox. Vocês viram que quando você clica lá no check, ele não vai fazer nenhuma modificação. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhuma modificação na mudança do estado da nossa aplicação, do nosso app. Então eu vou pedir que vocês façam isso. E a dica que eu dou é que vocês usem, né, lá dentro do OneChanger, né, usar o OneChanger, né, vocês vão criar lá naquela funçãozinha lá, para quando você clicar no value, quando mudar o value do app, ele mudar para verdadeiro ou falso, né, ou tá ticando. E para que ele faça isso, né, como o Flutter ele é reativo, né, não é proativo, então ele precisa ser dita para o app, opa, houve uma modificação. E isso é feito com o setState, né, para que eu possa fazer e dizer para o meu app que houve alguma modificação na minha aplicação, eu tenho, no estado da minha aplicação, eu tenho que estar utilizando o setState. Então, são duas dicas que eu dou para que vocês possam fazer isso. Lembrando que na nossa próxima aula a gente vai estender esse código, já falei para vocês, para a gente ver um pouquinho melhor agora de forma com que seja de forma externa. Nas nossas aplicações a gente está vendo tudo internamente. A gente vai aprender a trabalhar agora com padrão de projeto, onde a gente vai definir nossas classes, os nossos models, né? Os nossos controllers. Existe uma gama de infinidades de modelos de padrões. A gente vai tentar trabalhar um bem mais simples, onde a gente pode estar separando, né? Alguns utilizam pastas dos códigos Android, os códigos iOS, mas como hoje, por padrão, a definição melhor era que nós possamos fazer a aplicação o mais parecido possível, é por isso que existe, né, o pacote Meteor ou Cupertino, para que você possa trabalhar dentro onde você acha melhor o layout, né? Tanto o Cupertino como o Meteor, né, eles vão estar funcionando nos apps. Só que o Cupertino, como já foi falado anteriormente, ele vai ter um padrão estilo das aplicações para o iOS, e o Meteor ele vai estar mais para o Android. Então, vocês escolhem como vocês acham melhor.
para a gente estar trabalhando em cima desses layouts. Então, pessoal, até a próxima. Obrigado.